O Bolonha quer levar o PP do Porto e tem bons argumentos, 40 milhões de euros, eu acho que é um bom valor pelo PP. É pena se o PP sair, porque ele está a fazer um bom início de época. Mas calma, o Bolonha primeiro tem outra prioridade, é o Wesley, do Al Nassr. O problema do Wesley é que ele até pode sair pelos 40 milhões, só que tem um salário muito alto. E é preciso que ele aceite baixar esse salário, que não é uma certeza. É interessante como os jogadores agora vão para a B mais rápido e depois para sair têm que baixar o salário. Foi o que aconteceu com o Gabri Veiga também no Porto. Vamos ver, se o Wesley não aceitar, parece que o PP é o segundo da lista e o Bolonha vem aí com dinheiro. Agora, eu tenho esperança que o PP dê uma resposta parecida com a que deu o Samu. Surgiu a notícia que o Newcastle esteve aqui na segunda-feira, no Porto, para negociar com o Samu, mas parece que a resposta foi que o Samu está focado em ser campeão este ano. As notícias indicam que o Samu só quer ficar mais uma época no Porto e depois sim, então vai sair. Ainda assim, eu acho uma decisão corajosa do Samu. Mostra esse comprometimento e essa motivação da equipa, porque o Samu agora tem um concorrente direto, que é o De Jong. E o Samu mesmo assim quer ficar, quer mostrar serviço, fez uma grande exibição contra o Vitória de Guimarães, era um Samu transformado, continua com aqueles detalhes técnicos que irritam os adeptos, mas com muito mais vontade aí para cima dos defesas, a marcar grandes golos. E agora o PP vai ficar numa situação parecida, vai haver uma proposta de 40 milhões de Bolonha, isto claro se o Wesley não aceitar ir para o clube italiano. Quem também parece que está bem encaminhado para sair do Porto é o Namazo. Depois do André Fonte, que vai para os Estados Unidos, está apenas à espera do visto, portanto é uma questão de horas ou de dias para ele ir, já está confirmado. E já não deve voltar mais ao Porto, porque apesar de ser um empréstimo, tem uma cláusula de recompra muito baixa. E agora o Namazo parece que está em negociações com o Birmingham para ir para o futebol inglês. Tem a ver, de facto faz sentido, ele é inglês, tem de facto um jogo, não sendo um jogador portentoso como é o Samu, é um jogador forte fisicamente, faz sentido. E o Porto está a pedir 10 milhões de euros, o Porto está aqui a forçar, mas o Porto é bom em negociar. O Namazo ainda é jovem, relativamente jovem, ainda pode brilhar noutro clube. É aquilo que eu digo, o Namazo precisa de limpar a cabeça, se calhar noutro clube pode mesmo brilhar. Aliás, ele esta época estreou-se na seleção e também fez exibições que os adeptos adoraram, a própria federação deu-lhe os parabéns. Portanto, eu acho que a questão do Namazo no Porto é mesmo uma questão já emocional de muitos anos, muito desgaste, portanto pode até brilhar, então 10 milhões não é assim muito. É um valor parecido com o que saiu o Gonçalo Borges, e portanto acho que pode então sair e é mais um grande encaixe para o Porto. Outro jogador que parece também estar bem encaminhado à saída é o Gruitch, para o Oviedo. Interessante que o Oviedo está bem interessado também no Zaidu, o Oviedo parece querer a equipa toda do Porto, os excedentários. E é uma boa estratégia do Oviedo, porque os excedentários do Porto são bons jogadores para o Oviedo. Muitos deles são até bons jogadores para o Porto. Eu acho é que têm esse desgaste emocional de que precisam de sair. Agora, o Oviedo parece que volta a propor um empréstimo com a opção de recompra. Tem sido o principal método de negociação destes excedentários. Foi a proposta que eles fizeram pelo Zaidu e que foi rejeitada e agora querem mesmo pelo Gruitch. Não sei se o Gruitch vai para o Oviedo, fica aí a dúvida, vamos ver. Mas que vai sair em princípio sim, isto é mais uma prova, o Porto estar a negociá-lo. E é esta fase 2 do mercado que vem com uma semana de atraso por causa da tragédia de Jorge Costa, mas que agora o Porto parece querer retomar então, para no futuro, daqui a uns dias, começarmos a ver aí sim notícias sobre reforços. O Porto precisa de um lateral esquerdo, ainda não há muitos rumores porque o Porto está mais a colocar os excedentários, começou agora a acelerar essa fase. Mas já se falou do Zinchenko, que podia vir para o Porto, ele não vem, já foi desmentido porque ele tem um salário muito elevado. Há um outro jogador que não é defesa esquerdo, que é um médio criativo, que é o Sudakov, que é a estrela do Shakhtar Donetsk, que é um médio goleador criativo, bem ao estilo de Farioli, portanto eu acredito mesmo que o Porto mostrou interesse nele. O problema, mais uma vez, é o salário e não só. É que o Shakhtar avaliou em 40 milhões de euros, que é muito para o Porto. O Porto pagou 32 pelo Samu, acho que não vai pagar 40 por um médio, quando já tem o meio campo definido. Precisa de mais reforços para torná-lo mais forte, mas já tem um bom meio campo e a entrada do Eustáquio no jogo contra o Vitória de Guimarães mostrou até que é um meio campo muito competitivo, portanto acho que o Porto não vai entrar em loucuras de 40 milhões pelo Sudakov, mas de facto era um jogador que tem esse perfil que o Farioli gosta e realmente o Porto parece que o sondou. Mas ainda não há assim muitos rumores. Nós sabemos que o Porto vai contratar pelo menos um lateral esquerdo, isso aí é certo. O Zaidu não é o estilo de jogador que o Farioli prefere, apesar de que vai ter a oportunidade de ouro então frente ao Gil Vicente na próxima jornada, porque é o único lateral esquerdo de raiz, mas o Porto vai tentar contratar algum jogador mais do estilo de Farioli. O problema aqui é que a lesão de Martim Fernandes não abriu só uma vaga no lado esquerdo da defesa, também abriu do lado direito. Neste momento o Porto só tem um lateral direito, com o Alberto Costa, e um lateral esquerdo, que é o Zaidu. Agora, claro que o Bednarek, por exemplo, pode jogar a lateral esquerdo, o Zé Pedro já jogou frente ao Atlético de Madrid como lateral direito, o PP também pode jogar como lateral direito, portanto a lateral direita é sempre menos falada, mas cuidado, também está ali uma vaga em aberto. Entretanto, Francisco Moura parece que esta semana já vai começar a treinar, no entanto ele não fez pré-época nenhuma, deve estar fisicamente muito mal, portanto vai ser difícil. Nem por cima, sendo o Farioli tão exigente
com a forma física dos jogadores, acho que o Francisco Moura ainda vai demorar um bocadinho a reentrar na equipa, mesmo estando aquele lugar vago para ele. Para a lateral esquerda, o Porto tem também a hipótese de ir buscar o João Moreira, que é um bom jogador, um jogador promissor que está na equipa B e que até participou na pré-época. Tem então o Bednarek. O Bednarek neste momento é o patrão da defesa. Felizmente ficou mesmo confirmado hoje que ele não está lesionado. Portanto, ele saiu mais por precaução, por excesso de precaução do Farioli, que foi aquilo que eu disse no vídeo anterior. Como ele tem muitas opções para defesa central, jogou pelo seguro. O Bednarek ficou surpreendido logo na hora porque achava que podia jogar e agora confirma-se que ele não está lesionado. Eu acho que o Bednarek, depois da exibição frente ao Vitória de Guimarães, assumiu-se como o patrão da defesa e, portanto, isso descansa toda a gente. Ele fez uma exibição perfeita contra o Vitória de Guimarães, perfeita, que termina nessa lesão num corte incrível, que mostrou muita raça e comprometimento, arriscou bastante naquele corte, os adeptos adoraram, foram ao delírio, e ele, pelos vistos, não se lesionou naquela jogada, então, segunda-feira temos mais Bednarek frente ao Gil Vicente, que pode então, a meio do jogo, eu acho que vai ser mais a meio do jogo, pode substituir o Zaidu, mudar-se mais para o lado esquerdo, ficar a lateral esquerdo e entra o Prepites para o lugar dele. Eu acho que isso vai acontecer em alguma fase do jogo frente ao Gil Vicente. O Martim Fernandes, dentro das más notícias, parece também ter boas notícias. Não vai ser preciso cirurgia, portanto a recuperação vai ser mais rápida. Aponta-se para 2 meses, pode demorar 3, porque isto é como o Francisco Moura, também se achava que ele recuperava rápido e demorou um pouco mais. Isto depende sempre do jogador. O Martim Fernandes é mais jovem que o Francisco Moura, vamos ver. Espero que recupere rápido, até para ficarmos com a lateral direita com 2 opções e não andarmos aqui com estes remendos, porque se acontece alguma coisa ao Alberto Costa, lá vamos nós outra vez com laterais improvisados. E ainda temos esta situação, se o PP sai para o Bolonha e o Alberto Costa se lesiona ou precisa de sair, ficamos sem laterais direitos. Vai ter que jogar um Zé Pedro ou alguém ali adaptado, um Varela. Quem continua a ser muito falado porque não tem jogado é o Rodrigo Mora, que passou de estrela da equipa da época passada para jovem que precisa de se adaptar esta época. Já levantei aqui várias vezes a questão, muita gente comenta, será que ele vai sair? Por uma questão de perda de estatuto, faria sentido ele sair? No entanto, o Farioli tem planos para ele. Eu vi em algum sítio hoje que o Farioli era recordista de utilização de jogadores numa época na Holanda. Ele utilizou 37 jogadores numa só época e que essa rotatividade que ele gosta do plantel vai dar oportunidades ao Rodrigo Mora. Agora, se de facto o argumento é esse, que ele está a adaptá-lo para uma nova posição, de facto faz sentido que ele não jogue, ainda assim eu fico sempre um pouco de pé atrás, porque o Varela é um caso desses. O Varela não era este número 6 clássico, que está agora a fazer bons jogos, está em crescendo, e está a ser adaptado em competição, jogando sempre. O Rodrigo Mora não está a ser adaptado em competição, mas também o Rodrigo Mora tem mais concorrência, do Gabri Veiga, do Froholt, até do Eustáquio, que se calhar o Varela não tem tanto, porque o Farioli se calhar só vê no Varela essa capacidade de se adaptar a número 6. E então se a questão é apenas essa de o adaptar a uma posição faz mais sentido, porque a questão da idade em princípio não faz tanto sentido, porque temos jogadores jovens como o Froholt, que é praticamente da idade dele e já é um titularíssimo no meio campo, mas cada jogador é um jogador, cada caso é um caso, depende de muitas variáveis. Se há propostas pelo PP, eu acho que também vai haver pelo Rodrigo Mora, mas isso aqui depende muito. Depende da motivação, do feeling do jogador, depende das conversas que tiver com o treinador, depende de muitos fatores que aqui não conseguimos avaliar, apenas conseguimos ver que ele não jogou o último jogo, e ver que de facto há notícias que indicam que o treinador mantém uma confiança muito elevada nele. Enfim, isso aí depende muito da relação que eles têm. Vamos ver nos próximos capítulos o que é que vai acontecer. Agora que o Rodrigo Mora continua a ser o jogador preferido dos adeptos, acho que isso é claro. Deu para ver na apresentação que foi o jogador mais ovacionado quando chamaram o nome dele. E falando em jogadores que o Farioli está a adaptar e a melhorar, o PP também é um deles. Eu sei que o PP já era extremo-direito, mas o Farioli injetou uma confiança extra nele. Ele está muito mais confiante, deu para ver naquele jogo. Agora vamos ter este último teste em que, se o Bolonha chegar com a proposta, a resposta do PP vai mostrar muito desse comprometimento, assim como mostrou o Samu. Claro que o Samu, se chegar uma proposta de 100 milhões, ele vai ter que sair. É cláusula de rescisão e claro que ele aceita. E o Porto não fica desprotegido porque tem o De Jong. No entanto, o Samu mostrou comprometimento ao dar a indicação de que quer ficar no Porto mais um ano e ser campeão. E vai ser esse super Samu, vai ser interessante ver, porque o De Jong já vimos que chegou para ser titular também. O De Jong quer jogar, quer marcar golos, é um jogador de muita classe e vai ser esta luta entre um jogador muito jovem, uma promessa com muita qualidade, e um jogador experiente também com muita qualidade, os dois a lutar ali, e quem ganha é o Porto, porque vai ficar com 2 avançados muito bons a lutar pelo lugar, pela titularidade, e vai aumentar a eficácia, claramente. Notou-se isso logo no jogo com o Vitória de Guimarães. O Samu já marcou 2 golos, o De Jong faz a assistência para o Eustáquio, é fora de jogo por pouco, entra também muito bem, numa jogada espetacular do Porto, e é essa competitividade que convinha ter em todas as posições, que o Porto não tem. Por isso é que o Porto precisa de mais um extremo-direito, precisa de mais um número 6, precisa de mais um número 8,
precisa de mais laterais, pode ser um lateral esquerdo e um direito, em princípio o esquerdo é prioridade, e mais um central, porque viu-se, por exemplo, isso. O Bednarek lesiona-se, diz que está bem, quer entrar em campo, mas o treinador, por precaução, coloca o Prepitsch. Porquê? Porque tem muitas soluções para a defesa. Isso é importante. O mesmo acontece com o Samu. O Samu sai, entrou De Jong e mantém-se a qualidade na frente. Mas isto nós já sabemos que estamos no início da época e normalmente as equipas mudam muito. A meio da época já vamos ter provavelmente outro 11 e uma equipa diferente. A equipa vai evoluindo e como este plantel tem mais opções, naturalmente que vai evoluir. Mas eu não me canso de dizer que é inacreditável esta mudança do Porto em apenas um mês. Faz um mês que o Farioli chegou ao Porto. E como o Porto mudou tanto? Diziam aqui nos comentários no outro vídeo que era futebol italiano também, essa agressividade, é verdade. O catenaccio, como costumam dizer, de facto, o futebol italiano tem esta característica de pressionar o portador da bola individualmente e quando recuperam a bola apanham a equipa adversária desprevenida taticamente. Foi o que aconteceu ao Vitória de Guimarães. Mas esta pressão, esta garra é impressionante. O Porto estava com um nível, principalmente na primeira parte, com um nível de pressão alta impressionante. Quase todos os jogadores, eu acho que todos mesmo, da frente do ataque e do meio campo, recuperaram bolas muito à frente e criaram perigo. E já não me lembro de ver um Porto que mete tantos jogadores, em todas as jogadas de ataque há várias opções para marcar golo. O Porto tem gatilhos muito bem assimilados, tem essa pressão individualizada, tem mais qualidade na posse de bola, tem esse futebol eficaz e rápido e simples, tem esses padrões claros em que cada um sabe o que fazer na pressão para recuperar a bola e esse ataque rápido, esse comprometimento extra dos jogadores que se nota, essa fome de marcar golo e de recuperar a bola, que foi inacreditável, deixou os adeptos muito motivados e por isso que o Gil Vicente conseguiu vender os bilhetes todos, apesar de ter colocado os bilhetes muito caros, que eu tinha dito aqui no vídeo anterior ao jogo com o Vitória de Guimarães, que eu não entendi porque é que o Gil Vicente fez isso. É uma rivalidade que não existe. Depois comentaram que de facto era apenas porque o Gil Vicente queria aproveitar o bom momento do Porto para ganhar dinheiro, e eu tinha dito, se o Porto fizer uma vitória inacreditável frente ao Vitória de Guimarães, uma exibição muito boa, claro que vai conseguir, o Gil Vicente vai conseguir vender esses bilhetes. Mas se for uma vitória por pouco, um empate, uma exibição mais frouxa, não vai conseguir. Mas o Porto realmente cilindrou o Vitória de Guimarães, agora os adeptos estão empolgados e o Gil Vicente agradece, consegue vender os bilhetes, que eu acho que foi pouco, enfim, não foi bonito o que o Gil Vicente fez, mas pronto, consegue vender os bilhetes na mesma. O Farioli deu ontem um dia de folga à equipa. É engraçado como o Anselmi chegava também a dar muitos dias de folga e toda a gente criticava porque a equipa jogava mal. Agora o Farioli dá dias de folga já é bom, mas isso é normal porque a equipa está a jogar bem e realmente merece esse descanso. O De Jong, quando chegou, disse isso. Ele conhece Farioli e disse que o Farioli respeita muito os jogadores, conversa muito com os jogadores, individualiza muito o discurso, quer que a equipa se sinta bem, que se sinta uma família e realmente ele valoriza isso. Já não é a primeira folga que ele dá. Eu acho que o Farioli tem um início perfeito no Porto, só lhe falta mesmo falar português, como eu dizia no vídeo anterior. Farioli, se aprendes português, eu acho que entras mais no gosto dos adeptos. O italiano não é assim tão diferente do português e os portugueses gostam disso. É o que eu disse no outro vídeo, o selecionador português Roberto Martínez conseguiu agradar muito mais aos portugueses porque assim que chegou começou logo a aprender português e isso faz a diferença. Não faz a diferença em campo, claro, pode fazer ali um erro de comunicação que poderia ser evitado, mas o Porto tem também muitos jogadores estrangeiros, não vai ser por aí, mas na comunicação para fora cria mais empatia com os adeptos. E o Porto então num mês transforma-se nesta equipa de pressão alta, de agressividade, uma equipa a Porto, que já pode ter folgas sem ninguém criticar, os jogadores estão mais confortáveis, os jogadores gostam desta exigência do Farioli, bateram um recorde de remates, é uma equipa mais rematadora, como já não se via há muito tempo. A tal equipa de pressão alta que os adeptos gostam, joga num 4-3-3 simples, mas com dinâmicas muito próprias e muito agressivas, que surpreendem o adversário. Tem, por exemplo, aquela dinâmica que eu disse no outro dia, de o Borja Sainz poder encostar-se ao Samu e o PP vir mais para o meio campo, formando quase um 4-4-2. É muito dinâmico este 4-3-3 do Porto. O Alberto Costa, que sobe muito fácil, com muita facilidade, um lateral muito ofensivo, que recupera rápido também, que faz assistências e que pode ocupar o lugar do PP, portanto muito dinâmico esse 4-3-3. Tem esse Froholt que quase joga sozinho no meio campo, se ele não tiver linha de passe ele vai com a bola e que é goleador, que aparece na área, que aparece atrás, à frente, e depois esse Varela, novo número 6, que equilibra o meio campo. Tem momentos em que ele é lateral, tem momentos em que ele é mais médio, o Varela a fazer então esse papel de equilíbrio na defesa, muito bem o Varela, está a evoluir numa posição nova para ele, uma evolução que tem o carimbo de Farioli. E o Porto anunciou também hoje em comunicado que chegou a acordo com o Anselmi para a rescisão. Parece que o Anselmi, pelo menos diz ele, que não criou muitas entraves, mas parece que saia bem, é uma rescisão amigável e parece que não vai custar tanto ao clube, parece que ele só abdicou parece que de um ano e só vai receber 6 meses,
Portanto, o Porto conseguiu aqui um bom acordo. O Anselmi deu a entender na entrevista que ele deu que ficou quase em burnout, que ficou muito cansado e exausto por treinar o Porto, que foi muito difícil. De facto, eu acho que foi um erro de casting, mas também ele chegou numa altura muito difícil, a equipa estava já muito mal, problemas emocionais, problemas de jogo, de balneário, problemas táticos dele próprio, que vem com uma tática que não é muito normal aqui no Porto, principalmente. Muitos problemas que realmente o Porto ultrapassou rápido, ele saiu bem, é uma página que se vira. E mais uma pedra em cima do assunto, agora com a rescisão amigável. E agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham deste Porto? Se vocês acham que o Samu faz bem em rejeitar o Newcastle, se vocês acham que o PP ainda pode sair, se o Mora realmente ainda vai fazer uma grande época, ou se este vai ser uma época de adaptação, ou se vai sair também. Quem vocês acham que são os excedentários que não vão conseguir sair? Se vocês acham que o Eustáquio é excedentário, eu fico um bocado na dúvida. Ele jogou bem frente ao Vitória de Guimarães. Eu acho que ele pode dar profundidade, se calhar não vai sair. Eu tinha dito aqui que ele era um dos excedentários, mas agora tenho dúvidas. Se vocês acham que o Zaidu vai aproveitar essa oportunidade frente ao Gil Vicente e agarrar a titularidade, que posições é que acham que o Porto vai ter que contratar, isto só na fase 3 do mercado? Se sabem de mais algum rumor de mercado, mais algum nome, deixem nos comentários também. E já sabem, obrigado por assistirem, deixem o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Um abraço a todos e até amanhã.